Febre? Por que o organismo aumenta a temperatura e temos febre? Qual é o objetivo em se aumentar a temperatura do corpo? O canal Bom Senso, agora, mostra para vocês o que está por trás das reações orgânicas que resultam em febre. Por que ela acontece? A partir de qual temperatura se deve tomar medicação? Por que a disposição de quem está com febre muda? Após essas explicações, veremos a respeito de outro tema. A inflamação. Assista e descubra como o organismo humano trabalha em relação a essas situações. A febre, também denominada de pirexia, é o aumento da temperatura corporal acima dos níveis normais. Antigamente, a orientação era medicar caso a temperatura atingisse valor maior ou igual a 37 graus, no entanto, recomenda-se medicar a partir de 37,8 graus. Entre 37 e 37,8 dizemos que a pessoa está subfebril e, portanto, deve ficar sob vigilância. A febre indica que o sistema imunológico está tentando combater uma doença ou algum tipo de agressão que o organismo está sofrendo. É extremamente comum ter mal-estar quando se está com febre. Trata-se de uma estratégia que o organismo afetado utiliza para fazer com que a pessoa poupe energia e descanse. Dessa maneira, seu corpo apresentará melhores condições de combater a agressão que está sofrendo, pois concentrará seu gasto energético quase que, exclusivamente, para o combate a esse ataque. Você sabe por que as crianças mais novas ficam com febre mais frequentemente que crianças mais velhas, adolescentes e adultos? Isso ocorre porque seu jovem organismo ainda está em processo de formação. Seu sistema imunológico ainda está se desenvolvendo. A imunidade da criança começa a se formar ainda na gestação, quando a mãe transfere anticorpos para o bebê. No entanto, esses anticorpos maternos só permanecem até cerca de 1 ano de idade. O sistema imunológico é, parcialmente imaturo até os 4 anos de idade. E ele amadurecerá por completo por volta dos 12 anos. Por isso, ele ainda não é tão hábil para, logo de cara, prevenir agressões ao organismo. E seu corpo ainda jovem, desconhece, praticamente todos os tipos de patógenos existentes. Isso resulta em menor eficiência em combatê-los, estando, portanto, mais susceptíveis a desenvolver febre. A febre ocorre em resposta a substâncias pirogênicas, isto é, substâncias que geram aumento de temperatura. Essas substâncias são secretadas pelos macrófagos em resposta a uma inflamação. Sendo que os macrófagos são células do sistema imunológico que protegem o organismo de bactérias, vírus e outros corpos estranhos. Estas substâncias que os macrófagos secretam, agem de modo a proporcionar a liberação de prostaglandinas que atuam no sistema nervoso central do indivíduo. As prostaglandinas são substâncias que atuam como sinalizadores. Elas vão agir lá no centro termorregulador do corpo humano, que fica localizado no hipotálamo anterior, fazendo, deste modo, com que a temperatura corporal se eleve. Dentre os mecanismos do corpo para elevar a temperatura, estão tremores, que envolvem movimentos musculares, o que produz a elevação da temperatura corporal. Outra coisa que acontece é a vasoconstrição. Isso acarreta em redução do fluxo sanguíneo da pele, diminuindo a quantidade de calor dissipada pelo organismo. Como o organismo não dissipa o calor, a temperatura interna sobe. Mas qual é o objetivo de aumentar a temperatura do corpo? O corpo humano utiliza essa estratégia porque o aumento da temperatura ajuda a combater os micro-organismos como as bactérias, vírus e fungos. Portanto, a febre é apenas um sintoma, não é uma doença. Ela só precisa de controle nos casos em que compromete o estado geral do paciente ou atinge valores considerados perigosos. A febre é causada por diferentes agentes, como vírus, bactérias, protozoários e fungos. Corpos estranhos que produzem alergias também podem causar febre, assim como enxertos, células neoplásicas, isto é, cancerígenas. E não para por aí. Distúrbios hormonais, emocionais, excesso de exercícios, doenças autoimunes, transfusões sanguíneas incompatíveis, excessiva exposição ao sol, uso de certas drogas e lesões no hipotálamo, também ser os causadores desse aumento de temperatura que chamamos de febre. Dessa maneira, a principal maneira de combatê-la é descobrir seu agente causador. Deve-se agir na causa do problema para poder eliminá-lo. Como já comentado, a febre não é a causa e,
sim, um sintoma, devendo ser controlada com medicações antipiréticas ou antitérmicas. Mas, ela voltará, se a causa não for tratada. Daí a importância em se investigar e agir na raiz do problema. Para, de fato, eliminar a doença. Muitas vezes, problemas graves acometem o organismo, daí a necessidade de profundas investigações e tratamentos eficazes. Contudo, algumas viroses inespecíficas também são causadoras de febre. Sendo que o tratamento para isso é repousar, se hidratar e se alimentar adequadamente, pois em poucas horas ou poucos dias, o sistema imunológico resolverá sozinho essa questão. Apenas antitérmicos precisarão ser administrados para que haja um controle da temperatura corporal, nesse caso. Na dúvida, vá ao médico. A febre possui níveis e pode ser classificada. Quando ela está entre 37,5 a 38 graus é de baixa intensidade, entre 38 a 39 graus é moderada. E acima de 39 graus Celsius é considerada alta. Ela pode ser benéfica, pois significa que o organismo está reagindo à agressão, no entanto, precisa ser controlada para que a disposição da pessoa e o combate ao que a está causando sejam os mais adequados possíveis. Em crianças que possuem uma predisposição genética, com idade entre 6 meses e 3 anos, a febre pode desencadear crises convulsivas. Essas não acarretam risco de danos cerebrais. Os danos têm maior chance de ocorrer quando a temperatura costuma ultrapassar os 41,5 graus, podendo causar danos neuronais e afetar as meninges. Esse quadro recebe o nome de hipertermia maligna. E como todos sabemos, o tratamento da febre é feito com a administração de medicamentos denominados antipiréticos, popularmente chamados de antitérmicos. Como exemplos, cito o paracetamol e a dipirona. Existem também os tratamentos naturais feitos com plantas medicinais na forma de infusão e banhos frios. Para aqueles que não são muito adeptos da administração de drogas, ou seja, medicamentos, esses tratamentos naturais podem ser feitos. Contudo, caso falhe em controlar a febre, os medicamentos devem ser tomados. Diante das colocações feitas até o momento, temos agora mais noção do porquê da temperatura corporal subir, correto? É o organismo reagindo frente a algum tipo de agressão que está sofrendo. Como dito, a temperatura mais alta ajuda no combate aos micro-organismos. E, a partir de agora, vamos desenvolver um pouco o assunto inflamação. Mas que coisa contraditória, se a inflamação é um processo natural do nosso organismo, com o intuito de consertar algo de errado que está acontecendo em nosso corpo, por que tomamos anti-inflamatório? Bom, primeiramente, vamos entender por que a inflamação acontece. Assim teremos melhores condições de entender essa questão. A inflamação é uma resposta fisiológica do organismo devido a uma agressão que o corpo sofre. Por exemplo, quando temos febre é porque nosso organismo está reagindo a algum micro-organismo, como um vírus ou algum outro tipo de agente agressor. Isso significa que houve um processo infeccioso. A resposta inflamatória faz parte da resposta imune inata, isto é, nosso sistema de defesa natural e, por isso, não é uma resposta específica, mas ocorre de maneira padronizada, independente do estímulo. O processo inflamatório envolve a atuação de várias células do sistema imune, outras substâncias que chamamos de mediadores moleculares além de ampla participação dos vasos sanguíneos. A inflamação possui diversas funções. São elas: eliminar a causa inicial da lesão, coordenar as reações do sistema imune, eliminar as células e os tecidos danificados para iniciar a reparação de tudo isso e, por fim, recuperar a função adequada do que foi alterado. A resposta inflamatória se divide em dois tipos: o primeiro é a inflamação aguda. E o segundo é a inflamação crônica. Inflamação aguda. Uma resposta inflamatória aguda tem início imediato e dura pouco tempo. Pode ser ocasionada por patógenos orgânicos, por radiação ionizante, como por exemplo, exposição ao raio-x, agentes químicos, como o uso de drogas ou ingestão de muitos medicamentos, além de traumas mecânicos como uma pancada ou um acidente que podemos sofrer. Os principais sinais da resposta inflamatória aguda estão relacionados à resposta vascular. A região inflamada tem seus vasos sanguíneos dilatados. Isso traz como repercussão a vermelhidão, também chamado de rubor.
O aumento da concentração de sangue nesse local gera o aumento de calor. Como houve vasodilatação, há aumento da permeabilidade vascular e, isso produz o edema, que é o inchaço. Esse inchaço aumenta a pressão na área acometida causando dor e perda ou diminuição de função. Assim que ocorre a lesão, as plaquetas liberam proteínas e os mastócitos, que é outra célula do sistema imune. Eles agem e ocasionam a liberação de histamina e serotonina, que por sua vez são mais células do nosso sistema imunológico. E, complementando, outras células, denominadas mastócitos, liberam substâncias para gerar o processo inflamatório e gerenciá-lo. Você percebeu que vasta cascata de eventos. Você notou como nosso organismo age sem nos darmos conta, trabalhando como se fosse uma orquestra. Cada um com seu papel, mas todos agindo em sincronia e, em equipe, resultando num enfrentamento potente contra seus agressores? O organismo humano é sensacional. Certas células do sistema imune são acionadas pelo processo inflamatório. Essas células são os macrófagos. Elas fagocitam, isto é, comem os micro-organismos e liberam substâncias que contribuem para o processo inflamatório. A acumulação de células mortas e micro-organismos, em conjunto com fluidos acumulados e várias proteínas, forma o que é conhecido como pus. Mas, a partir do momento que a causa da inflamação é removida, a resposta inflamatória cessa e algumas citocinas iniciam o processo de cicatrização. Inflamação crônica. Se o agente causador da inflamação aguda persistir, é dado início ao processo de inflamação crônica. Este processo pode durar vários dias, meses ou até anos. A inflamação crônica é caracterizada pela ativação imune persistente, com presença dominante de macrófagos no tecido lesionado. Os macrófagos liberam substâncias que, em longo prazo, tornam-se prejudiciais. Não só para o agente causador da inflamação, mas também para os tecidos da pessoa, pois existe a possibilidade desses tecidos serem destruídos. Cito agora alguns exemplos de processos inflamatórios crônicos: artrite, asma, processos alérgicos, alguns tipos de câncer, doenças cardiovasculares, síndromes intestinais, diabetes, etc. O organismo de um fumante é um organismo inflamado. Apesar do processo inflamatório ser benéfico, pois ele visa a reparação dos tecidos do organismo que estão sendo danificados por algum problema, nós tomamos a medicação conhecida como anti-inflamatório, pois essa resposta do organismo acaba sendo exagerada e produz dor. Mas se a medicação for usada continuamente, poderá haver atraso na reparação tecidual, pois a medicação anti-inflamatória está justamente impedindo o processo de defesa e reparação que o sistema imunológico estava tentando desenvolver. A medicação excessiva, simplesmente está impedindo que o organismo reaja aos problemas, diminuindo a capacidade de recuperação. Isso quer dizer que bloquear sua ação completamente, por longos períodos, impede que o tecido se repare da maneira mais adequada. Por isso, o médico deve sempre ser consultado, pois por meio de avaliações e exames, ele poderá indicar qual a dosagem e por quanto tempo a medicação deve ser tomada, visando o trabalho mais eficiente do organismo para sua recuperação. Mas é claro que existem as exceções. Em doenças nas quais a causa principal do problema é o próprio processo inflamatório, como artrite, fibrose pulmonar, dentre outras dezenas de doenças em que o processo inflamatório é o problema, aí sim, diferentes doses e por diferentes períodos de tempo, esses medicamentos deverão ser usados, mas sempre com acompanhamento médico. Pois são casos complexos, e que exigirão inclusive, a administrações de outras medicações. Bom pessoal, acho que agora ficou mais claro por que existe a inflamação e a febre. Quais são seus papéis no organismo humano e por que tomamos medicações? Para variar, pessoal. A gente se vê. Ou não.